gente, falando um pouco de Hearthstone, né, um produto que a gente tem tido bastante surpresa com ele. Eu acho que um produto que trouxe uma nova categoria para a Blizzard, foi a primeira franquia free-to-play da Blizzard. Isso foi bastante diferente para nós. A gente tem trabalhado bastante para desenvolver esse jogo e eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa nesse meio tempo desde que nós lançamos o jogo, tá? Basicamente aqui, nós acabamos de completar um ano de Hearthstone, agora em março, né? Então em um ano nós tivemos muitas coisas já acontecendo, né? Então nós, desde de torneios de esporte, por exemplo, como o World Championship de Hearthstone, que aconteceu na última BlizzCon, que foi bastante interessante, teve um engajamento muito forte da comunidade de jogadores, e alguns jogadores até já se profissionalizaram, né, apesar desse pouco tempo de Hearthstone. Nós promovemos muito o Fireside Gathering, o Encontros dos Estalajadeiros. Então você tem, por todo o planeta, tivemos muitos encontros estalajadeiros sendo promovidos. É uma ação bastante interessante porque atrai cada vez mais jogadores, né? Aqui no Brasil a gente tem vários acontecendo, toda semana a gente tem alguns em todo o Brasil, e tem sido bastante interessante o resultado disso, porque tem criado realmente um engajamento interessante no jogo. Prêmios que foram uma surpresa para nós, um jogo de um card game, que é uma categoria de jogo bastante assim, restrita, era muito restrita, né? Acho que todo mundo aqui conhece Magic, né? Acho que é um jogo que traduz esse universo de card game. E acho que foi bastante. E Hearthstone trouxe essa categoria para várias plataformas, e isso foi bastante interessante. Hoje nós computamos aí 25 milhões de jogadores em todo o mundo. É um número bastante interessante. Desde que a gente lançou o jogo, ele já desde o beta ele já tem um número, já veio com um número bastante grande de jogadores já jogando bastante durante a semana. E agora nós atingimos um número de 25 milhões, né, com o lançamento com Goblins vs Gnomes, que foi a nossa primeira expansão. A gente já tinha atingido 20 milhões e agora a gente está, no início do ano nós atingimos 25 milhões de jogadores nesse momento em Hearthstone. A gente trouxe para várias plataformas esse jogo. O que nós fizemos com esse jogo para trazer para a plataforma de PC e para a plataforma móvel, isso foi bastante interessante. O grande barato é porque você não perde nada que você fez no PC ou no tablet, você continua evoluindo, montando seu deck, você tem seus decks lá, sua coleção de cartas, independente da plataforma que for. Então você tem hoje, funcionando no Mac, funcionando no PC normal, num tablet Windows, num iPad, num tablet Android, num phablet, já alguns phablets aceitam o Hearthstone, né? Então você tem aí, por exemplo, o Samsung Mega, aquele 6.3, ele aceita o Hearthstone, né? Então alguns, e logo mais a gente vai trazer isso para celular. O que a gente escuta muito no mercado é assim, bom, já não é complicado porque eu fico jogando muito o Hearthstone. Agora com o celular, então, até no banheiro, né? Então dá para jogar em qualquer lugar mesmo, né? Então isso vai também provocar uma série de desdobramentos, por exemplo, de você ter os Fireside Gatherings, então vão crescer absurdamente, porque você vai poder jogar um contra o outro pelo celular. E agora na PAX East a gente mostrou como é que vai ficar a interface. Foi um desafio bastante grande, porque você colocar a coleção de cartas numa tela de 4.3, numa tela de 4, numa tela de 5 polegadas é bastante complicado, né? Então eles fizeram muitas melhorias na interface para poder adequar dentro dessa plataforma móvel, e ficou bem interessante, e logo mais vai chegar aqui para o Brasil também, em todo mundo. Nós vamos ter o Hearthstone para celulares, tanto iOS quanto Android. Um dos jogos mais premiados do mundo, recentemente a gente também conseguiu ter o BAFTA, né? A gente teve indicações no BAFTA, nós tivemos Game Awards, Golden Joystick, em todos os países que o Hearthstone tem uma presença muito forte, ele ganhou bastante prêmios, né? Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil,
teve escolhas do próprio público, né, que foi bastante interessante ver o público engajado realmente com Hearthstone, um jogo que, assim, teoricamente desbancou grandes jogos aí, como jogos de aventura, jogos de luta e tudo mais, né? Então foi bastante interessante esse ponto. Bom, falando um pouquinho aqui de como que está sendo a evolução de Hearthstone, nós lançamos Hearthstone em março de 2014, né, exatamente há um ano atrás, e aí nós quisemos fazer uma experiência diferente em Maldição de Naxxramas. A ideia, principalmente, partiu de você ter uma possibilidade de ter um modo de jogar single player, sem precisar estar no multiplayer, e você trazer um pouco da história de Warcraft dentro de Hearthstone, porque o Hearthstone tem esse vínculo muito grande com Warcraft. E nós pensamos em, de alguma forma, trazer essa mecânica de você ter chefões, de você poder jogar sozinho, de você ter conquistas, etc e tal. E essa foi uma experiência que nós tivemos com Maldição de Naxxramas e que foi bastante interessante e que trouxe muitos jogadores nessa época, principalmente jogadores casuais. Pessoas que não estão muito preocupadas em jogar competitivamente, né? Hoje a gente sabe que o Hearthstone atende todos os públicos, então a gente sabe que o cara que está interessado só em jogar em single player, ele pode jogar, e o cara que quer jogar só multiplayer, ele pode jogar também, sem problema algum, né? E daí nós trouxemos em novembro o Goblins vs Gnomes, que foi realmente a primeira expansão de Hearthstone, né? A gente considera Naxxramas como uma aventura, né? A gente coloca dessa forma. E Goblins vs Gnomes a gente traz como a expansão mesmo, porque foram adicionados muitas cartas no jogo, mudou totalmente o metagame do Hearthstone, então a gente considera ele como uma expansão, tá? Uma coisa que a gente introduziu em Naxxramas foi a questão das alas, né? Então de você poder desbloquear alas toda semana, ter essa mecânica de você, vou ganhando dos chefões, você tem 3, 4 chefões para ganhar na semana, aí você desbloqueia a próxima ala, e aí você tem uma história sendo contada. Então é interessante porque você introduz um jogador que não conhece muito a história de Warcraft para o mundo de Warcraft, de fato, né? E agora a gente vai apresentar Montanha Rocha Negra, que é a segunda aventura de Hearthstone. Tu sentiu os tremores? A montanha acordou novamente. Sob as pedras, rochedos e o pó, a maldade do núcleo se acende. Fogo encarnado, dragão irritado, garras, fogo e dentes desafiam heróis que sejam bem valentes ou bem dementes. Montanha Rocha Negra, uma aventura Hearthstone. O que nós buscamos aqui com Montanha Rocha Negra é também atender novamente os anseios de quem gosta de jogar assim do modo single player, tá? Isso é interessante. Nós trouxemos aí algumas novidades para Montanha Rocha Negra para justamente atender esse pessoal que gosta de ter um desafio ali sozinho, poder jogar a hora que ele quiser e tudo mais, né? E o que basicamente conta a história, né? A gente pegou um dos episódios mais importantes de Warcraft, que acontece em Montanha Rocha Negra, uma das regiões muito disputadas, né? Onde viviam os orcs. Um dia eles resolveram que para conquistar o mundo eles tinham que dominar Ragnaros, que é um elemental que vive dentro da parte baixa de Montanha Rocha Negra. Só que ele também não queria ser dominado, e ele acaba dominando esses orcs, e a batalha dentro da montanha basicamente se passa entre Ragnaros e Nefarian, que é o dragão negro, que ele fica no topo da Montanha Rocha Negra. Então, o que a gente propõe aqui nessa nova aventura é trazer elementais, principalmente de fogo, né, para as cartas, e dragões. Uma coisa que é interessante disso é que assim, muita gente perguntava, em Warcraft tem bastante dragão, você podia pensar em alguma coisa relacionada a dragões, de você não poder montar um deck de dragão, e isso vai acontecer
provavelmente com Montanha Rocha Negra, pelas diversas cartas que nós estamos trazendo, com esse aspecto, e que vai promover essa construção de decks baseados em dragões, né? Um novo tabuleiro, né? Então, uma coisa que é interessante do Hearthstone é que o tabuleiro é totalmente interativo. Então, quando você está esperando a pessoa jogar, você pode ficar batendo aqui na bigorna, né? Então, quando você bate na bigorna ali, ele vai acender, ele vai ficar como se estivesse realmente sendo batido alguma coisa ali, ele fica incandescente. Você pode brincar com a lava, você pode brincar com uma série de objetos dentro do tabuleiro, enquanto você espera o jogador. São 31 novas cartas que nós estamos adicionando à Montanha Rocha Negra, tá? Aqui tem algumas que já foram apresentadas aí na PAX East, né? Algumas que, inclusive, foi nesse dia que foram apresentadas essas 5 cartas, né? Eu acho que de todas elas, eu não vou entrar muito no detalhe de cada carta, mas assim, talvez o que vai realmente pode ser bastante usado aí no metagame vai ser o Hand Black Hand, que é uma carta já bastante interessante aí, porque ele destrói um minion lendário, né? Então quem tem essa carta pode destruir um minion lendário, então você pode, um cara que tem um deck mais desenvolvido, você consegue destruir, se você tiver um dragão, obviamente. A Blackwing Technician você pode usar para quando você tiver um dragão, ela ganha 1/1. Isso é interessante porque, como ela tem um custo baixo, quando ela entra em jogo e você vê que ela ganha 1/1, significa que o cara está segurando um dragão. Então você consegue ler parte do jogo do cara se ele botar essa carta na mesa, tá? Nós temos 5 alas. Então nós anunciamos Abismo Rocha Negra, que é a primeira ala, e é a ala que vocês vão poder usar hoje, tá? Que vocês têm esses equipamentos na mesa de vocês para justamente testar essa em primeira mão, né? Eu vou ressaltar porque na verdade a gente pegou essa build usada na PAX East e trouxemos para cá, e a gente promoveu esse evento justamente para que vocês tivessem um primeiro contato com Montanha Rocha Negra, né? Já anunciamos a segunda, mostramos algumas cartas da segunda ala, que é a Pico Rocha Negra, que aí já vai para o caminho realmente de você pegar algumas cartas lendárias, né? E são 17 chefes, tá? Então você vai ter que batalhar ao longo dessas 5 alas com 17 chefes. É bastante desafiador, porque, vou ser bem sincero, não é fácil derrotar no modo heróico, por exemplo, os chefes, né? E vocês vão poder ver isso aí de fato. 2 cartas foram anunciadas aí no dia 17, tá? O Atirador de Machados e o Choque de Lava. Cartas que ainda não se sabe muito bem como que poderia se encaixar num deck, mas uma carta é mais basicamente de xamã, a outra mais de guerreiro, tá? A gente está introduzindo o modo heróico no Montanha Rocha Negra, que é um modo bastante, assim, eu volto a ressaltar que é um modo bastante difícil de você vencer o computador. Ele usa todos os recursos possíveis e imagináveis de carta e tudo mais para te derrotar. Então não é fácil de derrotar o computador no modo heróico. Se você conseguir derrotar os 17 chefes no modo heróico, você ganha esse fundo de carta. Só para vocês terem uma ideia, hoje a Blizzard deve ter lançado aí algo em torno de 20 a 25 fundos de cartas diferentes. Tá? E tem gente que gosta de colecionar esse tipo de coisa. Então, para cada, por exemplo, existem alguns eventos especiais. Tem o próprio Fireside Gathering, quem faz o encontro salajadeiro ganha um fundo de carta especial. Você tem alguns torneios que dão fundos de carta especial. Na China foi feito um fundo de carta especial para a comemoração do Ano Novo Lunar. Então tudo isso é interessante como item colecionável. As pessoas se interessam e vão atrás de como obter esse tipo de item diferenciado, tá? Então, se você ganhar no modo heróico, você ganha esse fundo de carta. Novos desafios para cada classe. Então, você tem 9 classes, você pode vencer com as 9 classes dos 17 chefes, né? Então, aí você também consegue ter aí todas as cartas e você conseguir... É um desafio interessante. Então, você pode ficar aí um bom tempo jogando só Montanha Rocha Negra para finalizar o jogo, assim, por assim dizer, né? A gente está agora em março, começa uma nova temporada, e para a nova temporada com o lançamento da Montanha Rocha Negra, com a nova temporada de Hearthstone, né?
porque a gente separa aí por seasons, né? A cada 3 meses a gente muda a season, e aí você tem diferentes fundos de cartas para cada season. E aí você tem agora, todos os jogadores recebem esse fundo de carta. Bom, a disponibilidade de Montanha Rocha Negra vai ser em abril. A gente ainda não tem uma data especificamente, assim, muito certa de quando de abril que ele vai chegar, que ele vai estar habilitado. A gente com certeza vai avisar com antecedência esse lançamento. E a gente inicia a pré-venda hoje, tá? A pré-venda, o que ele te dá de benefício? Você habilita 5 alas do jogo, mais um fundo de carta especial para pré-venda. Então esse fundo de carta aqui, ele só vai ganhar quem tem a pré-venda. Então você tem 3 fundos de cartas diferentes para esse lançamento, e que você pode ter as 3, e é bem interessante isso, porque realmente é um item colecionável, tá? O início da pré-venda hoje, dia 19, a gente não sabe que horário que ele vai começar, tá? Ele ainda não está determinado o horário. Inclusive a gente tem aí um embargo das informações aí para até amanhã de manhã, porque com certeza a pré-venda vai estar disponível, né, nesse período. Montanha Rocha Negra, cada ala vai custar R$15,90 ou 700 ouros. Para quem joga já Hearthstone, sabe que você cumprindo algumas tarefas diárias, derrotando inimigos e tudo mais, você consegue ganhar ouro. Então como é um jogo free to play, a gente também deixou essa oportunidade para que pessoas que não queiram realmente investir e conseguir por conta própria, você consegue jogando sem investir em nada, ganhar ouro, e com esse ouro você pode desbloquear as alas de Montanha Rocha Negra, tá? Na pré-venda, o pacote completo é R$56,90. Então você tem aí um benefício de preço em relação a você comprar cada ala num período que for lançado realmente o produto, tá? Uma coisa interessante aí, hoje até poderia ser uma dúvida aí, qual que seria a vantagem hoje de você comprar no Android, no iOS ou na Battle.net. Na Battle.net e no Android é mais vantajoso, porque ele pega o preço e ele deixa esse preço realmente, né? No iOS ele tem o preço em dólar, então você paga um pouquinho mais. Então, para quem é preferível às vezes você comprar pela Battle.net e você depois adquirir o pacote, fazer tudo o que você precisa fazer na Battle.net e depois jogar isso no iPad, por exemplo. Poderia ser uma estratégia, assim, digamos, mais econômica em relação ao iOS, tá?